Ela achava que estava sozinha, apenas fazendo seu trabalho. Mas o CEO, escondido no escuro, observava cada detalhe, até que numa noite ele finalmente se aproximou. Comente de onde você está assistindo essa história. O relógio digital na recepção do edifício Itaim marcava 20h15, quando Marina Silva passava seu crachá na catraca. O segurança Jorge, já acostumado com sua pontualidade, acenou com um sorriso cansado. Boa noite, Marina. Tudo tranquilo hoje? Tudo sim, Jorge. E você? Como está o Pedrinho? Marina perguntou, ajustando a mochila surrada onde carregava um caderno de anotações e um livro sobre gestão empresarial. Ah, melhorou da gripe, graças a Deus. Aquele remédio que sua mãe recomendou ajudou muito. Marina sorriu, sentindo o peso do dia nas costas. Havia passado a manhã inteira na Universidade Estadual e à tarde trabalhando meio período como atendente numa papelaria no Brás. Agora das 20h30 às 23h, sua responsabilidade era limpar o 15º andar, o andar da diretoria da Mendonça Incorporações. O elevador de serviço subiu silenciosamente. Marina respirou fundo enquanto observava os números digitais aumentarem. Aos 23 anos, ela se sentia muito mais velha. Desde que seu pai adoecera 3 anos atrás, a responsabilidade de ajudar em casa tinha caído sobre seus ombros. Os custos do tratamento contra o câncer haviam consumido todas as economias da família, e mesmo com o pai agora em remissão, as dívidas continuavam. Quando as portas se abriram no 15º andar, Marina foi recebida pelo silêncio característico e a meia luz dos escritórios vazios. Ela empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor carpetado, passando por salas de reuniões com paredes de vidro e mesas de mogno polido. Esta era uma realidade tão distante da sua que às vezes parecia um planeta diferente. Primeiro limparia os banheiros e a copa, depois as salas de reunião e, por fim, o escritório do CEO. Sua parte favorita, embora nunca admitiria isso para ninguém. Havia algo na organização meticulosa daquela sala que a fascinava. Os livros perfeitamente alinhados na estante, as canetas sempre dispostas em paralelo sobre a mesa de vidro temperado, o cheiro sutil de madeira e couro. O que Marina não sabia era que naquela noite não estava sozinha no andar. Na sala adjacente ao escritório principal, separada apenas por uma porta discreta camuflada por uma estante, Rafael Mendonça terminava uma videoconferência com investidores de Singapura. Aos 32 anos, Rafael carregava nos ombros o peso de uma empresa com mais de 2.000 funcionários. Desde a morte repentina de seu pai, 8 meses atrás, ele mal tinha tempo para respirar. Então está combinado, senhores. Aguardo o relatório final até segunda-feira. Boa noite. Desligou a chamada e deixou escapar um suspiro profundo, afrouxando a gravata azul marinho. Seu celular vibrou com uma mensagem de Camila, sua noiva. Ainda no escritório? Vou cancelar nossa reserva no Fasano. De novo. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Era a 3ª vez naquele mês que desmarcava um jantar com Camila. O relacionamento deles estava cada vez mais distante, sustentado mais por conveniência e expectativas familiares do que por amor genuíno. Ele levantou-se para pegar um café quando ouviu o som suave de música vindo da sala ao lado. Curioso, aproximou-se do monitor de segurança em sua mesa e ligou a câmera. Ali estava ela, a moça da limpeza. Rafael já a tinha visto algumas vezes quando ficava até tarde. Ela sempre usava fones de ouvido enquanto trabalhava, movendo-se como se dançasse sutilmente entre um movimento e outro da limpeza. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia com tanta graciosidade em uma tarefa tão mundana. Mas o que realmente chamava sua atenção era o que acontecia quando ela chegava à sua mesa. A jovem sempre parava o que estava fazendo, olhava para os papéis cuidadosamente, sem jamais mexer em nada, e às vezes deixava um pequeno post-it amarelo com uma frase motivacional escrita em letra caprichada. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Rafael havia guardado todos os post-its em uma gaveta. Eram 15 até agora. Pequenos fragmentos de sabedoria que, por alguma razão que ele não compreendia totalmente, tornavam-se a melhor parte de seus dias estressantes. Intrigado, Rafael decidiu ficar mais um pouco.
Queria descobrir quem era realmente aquela garota que limpava sua sala sem imaginar que ele a observava todos os dias. Marina terminou de limpar o banheiro executivo, trocando as toalhas e reabastecendo os produtos de higiene importados que custavam mais do que ela ganhava em um dia de trabalho. Eram quase 22 horas, quando finalmente chegou ao escritório do CEO. Abriu a porta com cuidado, como sempre fazia, sentindo-se uma intrusa naquele espaço que exalava poder e dinheiro. Ligou apenas a luminária lateral, criando um ambiente de meia luz que achava mais acolhedor. Tirou os fones de ouvido e deixou a música de Marisa Monte tocar baixinho no celular enquanto começava a limpar. Bem que o senhor CEO podia ser menos organizado, pensou com um sorriso irônico. Diferente das outras salas que ficavam bagunçadas ao fim do dia, a mesa de Rafael Mendonça estava sempre impecável, com os papéis dispostos em pilhas precisas e nenhum grão de poeira visível. Marina se aproximou da estante de livros, passando o espanador com cuidado entre os títulos sobre economia, administração e biografias de grandes empresários. Seus olhos pararam em um livro sobre empreendedorismo social que havia sido movido desde sua última visita. Pelo menos ele tem bom gosto para a leitura, murmurou para si mesma. Na sala adjacente, Rafael observava pelo monitor com um interesse que o surpreendia. A jovem faxineira parecia examinar seus livros com genuína curiosidade intelectual. Ele notou que ela parou diante do título sobre empreendedorismo social, um dos seus favoritos recentes. Quando ela começou a limpar sua mesa, Rafael aumentou o volume do monitor. A garota agora falava sozinha, uma prática que ele já havia notado antes. Olha só essa agenda. Reuniões das 7 da manhã até as 9 da noite. Esse homem sequer tem tempo para respirar. Marina balançou a cabeça enquanto passava o pano na mesa de vidro. Aposto que nem lembra como é ver o pôr do sol sem estar pensando em lucros e estratégias. Rafael sentiu uma estranha pontada no peito. Ela estava certa. Quando foi a última vez que ele realmente parou para apreciar um pôr do sol? Ou qualquer outra coisa simples da vida? Marina terminou de limpar a mesa e pegou seu bloco de post-its amarelos da bolsa. Era seu pequeno ritual, uma conexão anônima com o homem que ela nunca havia encontrado pessoalmente, mas cuja vida, de alguma forma, se entrelaçava com a sua naquelas noites silenciosas. Ela pensou por um momento, e então escreveu com sua letra arredondada. Às vezes, as respostas mais importantes estão nas perguntas que paramos de fazer a nós mesmos. Colou o papel na borda do monitor, onde Rafael certamente o veria ao ligar o computador na manhã seguinte. O que Marina não imaginava era que Rafael já estava lendo a mensagem naquele exato momento, sentindo uma estranha mistura de fascínio e desconforto. Como aquela completa estranha conseguia, semana após semana, deixar mensagens que pareciam falar diretamente com seu estado de espírito. Rafael foi tirado de seus pensamentos pelo toque do celular. Era Camila novamente. Estou indo para casa. Não me espere acordada. A mensagem era curta e fria, reflexo de como seu relacionamento havia se tornado nos últimos meses. Ele olhou novamente para o monitor onde Marina agora limpava as janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade era um oceano de luzes que piscavam na noite úmida de maio. Por um momento, Rafael sentiu uma inveja inexplicável daquela garota que, apesar de claramente ter uma vida muito mais difícil que a sua, parecia ter uma sabedoria e uma paz que ele havia perdido em algum momento de sua ascensão corporativa. Tomou uma decisão impulsiva. Precisava conhecê-la pessoalmente, não apenas observá-la através de câmeras como um voyeur corporativo. Mas como abordar alguém em uma situação tão desigual, sem parecer assustador ou inadequado? Enquanto isso, Marina terminou seu trabalho no escritório do CEO e olhou para o relógio. Ainda tinha tempo de revisar seus apontamentos para a apresentação da faculdade antes de pegar o último ônibus para casa. Sentou-se momentaneamente na cadeira de visitantes. Nunca na cadeira do CEO, isso seria ultrapassar um limite invisível que ela impunha a si mesma. Abriu seu caderno gasto nas páginas onde havia rascunhado ideias para um projeto de conclusão de curso. Seu tema era Soluções sustentáveis para pequenas empresas em comunidades periféricas. Algo que ela conhecia bem, vivendo no extremo da zona sul de São Paulo. Se eu tivesse acesso aos recursos que esse cara tem, pensou, olhando para a mesa imponente,
Quantas vidas eu poderia transformar? O que Marina não sabia é que suas ideias escritas naquele caderno surrado estavam prestes a transformar não apenas sua própria vida, mas também a do homem que secretamente a observava todas as noites. O primeiro clarão do amanhecer mal iluminava o céu de São Paulo quando Marina desembarcou do ônibus noturno. Estava exausta, após uma madrugada inteira, estudando para finalizar seu projeto de conclusão de curso. Apesar do cansaço, havia algo reconfortante em caminhar pelas ruas silenciosas do Jardim Ângela, enquanto a cidade ainda despertava. "Bom dia, dona Zilda", cumprimentou a idosa, que, como todos os dias, já varria a calçada em frente à padaria. "O pão de queijo já saiu?" "Acabou de sair, menina. Separei 2 para você." Marina agradeceu com um sorriso cansado. Esses pequenos gestos de cuidado eram o que tornavam a vida na periferia mais humana, apesar de todas as dificuldades. Pegou os pães ainda quentes e continuou sua caminhada até o pequeno sobrado, onde morava com os pais e o irmão mais novo. Ao entrar em casa, encontrou sua mãe, Dona Célia, já acordada e preparando o café. "Você chegou mais tarde hoje, filha." "Fiquei na biblioteca municipal depois do serviço, mãe. Precisava terminar algumas pesquisas para o TCC." "Não sei como você aguenta essa rotina", comentou Célia, servindo uma xícara de café para a filha. "Vá descansar um pouco antes de ir para a faculdade." Marina assentiu e foi para o pequeno quarto que dividia com o irmão adolescente, que ainda dormia. Tirou o caderno da mochila e releu suas anotações antes de deixá-lo sobre a escrivaninha improvisada. Não percebeu que, ao fazer isso, algumas folhas soltas deslizaram para fora, caindo entre a cama e a parede. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Rafael chegava ao seu escritório mais cedo que o habitual. Havia dormido pouco, perturbado por pensamentos sobre a misteriosa autora dos post-its. "Bom dia, senhor Mendonça", cumprimentou sua secretária, Denise, visivelmente surpresa com sua chegada antecipada. "O senhor está bem? Parece cansado." "Estou ótimo, Denise, apenas inspirado." Ele sorriu, sentindo-se estranhamente leve. "Cancele minha reunião das 10 horas. Vou precisar desse tempo para revisar alguns documentos." Na verdade, Rafael tinha outros planos. Queria chegar ao escritório antes da equipe de limpeza da manhã para garantir que o post-it deixado por Marina permanecesse intacto. Era uma tolice, sabia disso, mas algo naquelas pequenas mensagens havia se tornado importante para ele. O dia transcorreu normalmente até o início da tarde, quando Rafael foi surpreendido por uma visita inesperada. Sua mãe, Sofia Mendonça, chegou sem aviso prévio, como era seu costume desde a morte do marido. "Meu filho, preciso da sua assinatura para o projeto da fundação", anunciou Sofia, elegante como sempre em seu tailleur cinza. "E não me venha com desculpas de que está ocupado. É para uma boa causa." A Fundação Mendonça era o projeto de caridade iniciado pelo pai de Rafael, focado em educação para jovens de comunidades carentes. Sofia havia assumido a direção após a morte do marido, e embora Rafael apoiasse financeiramente, tinha pouco envolvimento direto. "Claro, mãe. De que projeto estamos falando?" "Precisamos reformar o centro comunitário no Jardim Ângela. O telhado está quase caindo e as salas de informática estão com equipamentos obsoletos." Rafael assinou os documentos sem muito questionamento. Sua mente estava dividida entre as responsabilidades corporativas e a crescente curiosidade sobre a garota dos post-its. "Rafael, você parece distante. Algum problema na empresa?" "Não, mãe. Só estou um pouco cansado." Ele hesitou, depois continuou. "Na verdade, tenho pensado muito sobre o legado do pai, sobre como ele equilibrava a empresa com projetos sociais." Sofia o olhou surpresa com a mudança de atitude do filho. "Seu pai sempre dizia que nosso propósito vai além do lucro. Talvez seja a hora de você se envolver mais com a fundação." Sofia pegou os documentos assinados. "Estamos organizando uma visita ao centro comunitário na próxima semana. Por que não vem conosco?" Rafael concordou quase sem pensar. Algo dentro dele estava mudando, e talvez essa fosse uma oportunidade para reconectar com valores que havia negligenciado. Marina corria apressada pelos corredores da universidade. Estava atrasada para a aula mais importante do semestre, a apresentação preliminar do projeto de conclusão de curso.
Havia acordado tarde após uma noite exaustiva de trabalho e, para piorar, não conseguia encontrar algumas páginas cruciais de suas anotações. "Você está bem, Marina?" perguntou sua amiga Juliana quando ela finalmente chegou à sala ofegante. "Acho que perdi parte do meu projeto", respondeu, revirando freneticamente sua mochila pela 10ª vez. "Não consigo encontrar as páginas com as projeções financeiras." "Calma, você ainda tem os arquivos no computador, não tem?" "Tenho, mas não estão atualizados. Fiz várias alterações à mão ontem à noite." O professor Cardoso entrou na sala e Marina sentiu seu estômago afundar. Era sua vez de apresentar, e ela teria que improvisar boa parte dos números que havia calculado meticulosamente. "Senhorita Silva, estamos prontos para a sua apresentação", anunciou o professor, ajustando os óculos. Com as mãos trêmulas, Marina conectou seu notebook ao projetor e respirou fundo. Seu projeto sobre microcrédito sustentável para pequenos empreendedores da periferia era mais que um trabalho acadêmico. Era o reflexo de sua própria realidade e das necessidades que via diariamente em sua comunidade. "Meu projeto propõe uma estrutura de microcrédito circular, onde cada empréstimo gera não apenas retorno financeiro, mas também impacto social mensurável", começou ela, encontrando gradualmente sua confiança. Apesar dos números faltantes, Marina conseguiu transmitir a essência de sua proposta com tanta paixão que, ao final, recebeu elogios do professor e interesse genuíno dos colegas. "Onde você pretende implementar esse projeto piloto?" perguntou uma voz ao fundo da sala. Marina virou-se e viu um homem mais velho que não reconheceu como parte da turma. "No Centro Comunitário Novo Amanhecer, no Jardim Ângela", respondeu ela. "Já tenho permissão para usar o espaço, só preciso dos recursos." O homem fez mais algumas perguntas técnicas, que Marina respondeu com segurança apesar da surpresa. Ao final da aula, ele se aproximou e se apresentou. "Vitor Almeida, consultor da Fundação Mendonça. Estou aqui para avaliar projetos promissores para possível financiamento. Gostaria muito de conversar mais sobre sua proposta." O coração de Marina disparou. A Fundação Mendonça era conhecida por financiar projetos educacionais e de empreendedorismo nas áreas mais vulneráveis da cidade. "Seria uma oportunidade incrível." "Claro, seria uma honra", respondeu, tentando conter a empolgação. "Excelente. Estamos planejando uma visita ao centro comunitário que você mencionou na próxima quinta-feira. O próprio Rafael Mendonça estará presente. Seria valioso ter você lá para apresentar pessoalmente seu projeto." Marina mal podia acreditar. Apresentar seu projeto para o CEO da Mendonça Incorporações? O mesmo homem cuja sala ela limpava todas as noites? O destino estava pregando uma peça nela. "Estarei lá", confirmou, sentindo uma mistura de excitação e pavor. Naquela mesma tarde, Rafael estava em uma reunião com os diretores quando sua mãe ligou. "Rafael, encontramos um projeto incrível para o centro comunitário. Victor conheceu uma jovem estudante com uma proposta muito alinhada com nossa missão." Rafael ouviu com interesse crescente, enquanto sua mãe descrevia o projeto de microcrédito circular proposto por uma tal Marina Silva. Marina Silva? O nome ecoou em sua mente, mas era comum demais para ter certeza de que seria a mesma pessoa. "Pode me enviar o material do projeto?" Algumas horas depois, ao receber o e-mail com a apresentação de Marina, Rafael ficou paralisado ao ver a foto da autora. Era ela, a garota dos post-its, a faxineira noturna que invadia seus pensamentos. Sentindo o coração acelerado, Rafael examinou o projeto com atenção redobrada. Era realmente brilhante em sua simplicidade e potencial de impacto. As ideias refletiam uma compreensão profunda das necessidades reais da comunidade, algo que raramente via em projetos corporativos. "Isso é extraordinário", murmurou para si mesmo. Sua mente fervilhava de perguntas. Deveria mencionar que a conhecia quando se encontrassem? Isso a constrangeria? Como ela reagiria ao descobrir que ele sabia sobre os post-its? Rafael percebeu que estava diante de uma situação delicada. Dois mundos completamente diferentes estavam prestes a colidir, e ele precisava navegar com cuidado para não arruinar uma oportunidade que poderia transformar não apenas a vida de Marina, mas também a direção de sua própria empresa. Naquela noite, ao entrar no andar executivo para sua limpeza rotineira,
Marina estava excepcionalmente nervosa. Cada objeto na sala do CEO agora parecia carregar um novo significado. Ela observou os quadros nas paredes, as fotos discretas sobre a mesa, tentando enxergar além do empresário para conhecer o homem que em breve avaliaria seu projeto. Quando chegou a hora de deixar seu habitual post-it, ficou em dúvida. Seria ético continuar com esse ritual sabendo que em breve se encontrariam formalmente. Após alguns momentos de reflexão, decidiu escrever uma última mensagem. O verdadeiro valor de uma ideia está em quem acredita nela antes mesmo de vê-la realizada. Sem saber, essa mensagem tocaria Rafael de uma forma que nenhuma outra havia conseguido antes. A semana passou em um turbilhão para Marina. Entre trabalho, faculdade e os preparativos para a apresentação na Fundação Mendonça, ela mal tinha tempo para respirar. Na quarta-feira à noite, véspera da importante reunião, ela chegou ao edifício corporativo sentindo-se particularmente nervosa. "Você está bem, Marina? Parece preocupada", comentou Jorge, o segurança, enquanto ela passava pela catraca. "Estou sim, Jorge. Só tenho uma apresentação importante amanhã." Ela sorriu, sem revelar que a apresentação seria justamente para o dono daquele prédio imponente. Ao chegar ao 15º andar, Marina executou sua rotina habitual, mas cada movimento parecia carregado de um novo significado. Limpar a sala do CEO agora parecia uma invasão de privacidade ainda maior. Como ela olharia nos olhos de Rafael Mendonça depois de ter vasculhado silenciosamente seu espaço pessoal por tantos meses? Marina entrou na sala principal com um cuidado quase reverencial. Ao ligar a luminária lateral, notou algo diferente. Havia um livro sobre a mesa que não estava ali antes, posicionado de forma que parecia deliberadamente deixado para ser encontrado. Era o exemplar sobre empreendedorismo social que ela tanto admirara na estante. Curiosa, aproximou-se e percebeu um marcador de página próximo ao final. Ao abrir naquela página, encontrou uma passagem sublinhada. O verdadeiro empreendedor social não espera por recursos ou autorização para mudar o mundo. Ele age com o que tem, de onde está. Marina sentiu um arrepio. A frase poderia muito bem ser o lema de seu projeto de conclusão de curso. Seria coincidência? Ou o CEO estava tentando enviar-lhe algum tipo de mensagem? A ideia de que ele pudesse saber sobre sua presença noturna era desconcertante. Naquela noite, pela primeira vez, Marina não deixou nenhum post-it. Parecia haver uma nova linha invisível entre eles que ela não sabia como atravessar. Em seu apartamento, no Itaim Bibi, Rafael não conseguia dormir. A expectativa do encontro com Marina no dia seguinte o deixava inquieto. Levantou-se e foi até a varanda, observando a cidade iluminada que se estendia até onde a vista alcançava. Em algum lugar naquele mar de luzes, além do rio Pinheiros, estava o Jardim Ângela, onde Marina provavelmente dormia, talvez tão ansiosa quanto ele. Seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. "Precisamos conversar. Jantar amanhã?" Rafael olhou para a mensagem sem entusiasmo. A verdade era que seu relacionamento com Camila já não fazia sentido há muito tempo. Ambos estavam juntos, mais por conveniência e pressão familiar do que por amor. "Não posso amanhã. Tenho compromisso com a fundação", respondeu sentindo uma pontada de culpa pelo alívio que experimentava ao adiar a conversa. A noite avançava e Rafael voltou para dentro, abrindo seu notebook. Começou a reler o projeto de Marina, admirando a clareza e a visão prática que ela demonstrava para problemas complexos. Como alguém com tão poucos recursos conseguia enxergar soluções que especialistas altamente pagos de sua empresa frequentemente ignoravam? Havia algo profundamente transformador na forma como Marina abordava as questões sociais, sem vitimismo ou paternalismo, mas com um pragmatismo otimista que Rafael havia perdido em algum momento de sua trajetória empresarial. "Se eu tivesse metade dessa paixão", murmurou para si mesmo. A manhã de quinta-feira amanheceu com uma garoa típica de São Paulo, deixando o ar úmido e pesado. Marina acordou antes mesmo do despertador tocar, depois de uma noite de sono agitado. Escolheu cuidadosamente suas roupas, uma calça social azul marinho que comprara em uma promoção, uma blusa branca simples e o único blazer que possuía, herança de uma tia. "Você está linda, filha", comentou Dona Célia,
ajustando a gola do blazer. Vai arrasar na apresentação. Estou tão nervosa, mãe. É uma oportunidade única. Lembre-se de que você merece estar lá. Seu projeto é excelente. Marina respirou fundo, tentando acreditar nas palavras da mãe. O caminho até o Centro Comunitário Novo Amanhecer foi uma mistura de ônibus lotados e trechos de caminhada sob a garoa fina. Chegou 20 minutos antes do horário marcado, tempo suficiente para organizar suas anotações e verificar que o projetor funcionava corretamente. O local era simples, mas acolhedor. Uma construção dos anos 80, que havia sido adaptada para servir como espaço multifuncional para a comunidade. As paredes precisavam de pintura, o telhado tinha marcas evidentes de infiltração e os equipamentos de informática pareciam saídos de um museu tecnológico. Era exatamente o tipo de lugar que poderia se beneficiar tanto da reforma proposta pela Fundação Mendonça quanto do projeto de microcrédito de Marina. Às 10h em ponto, ouviu-se o barulho de carros estacionando. Marina alisou nervosamente o blazer e caminhou até a entrada para receber os visitantes. O primeiro a descer foi Victor Almeida, o consultor que a havia abordado na universidade. Logo atrás dele, uma senhora elegante com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, que Marina imediatamente reconheceu como Sofia Mendonça, pelas fotos que já havia visto em publicações empresariais. E, finalmente, ele, Rafael Mendonça. Vê-lo ao vivo, em plena luz do dia, foi um choque. Marina havia imaginado esse momento muitas vezes, mas nada a preparou para a estranha intimidade que sentia com alguém que, tecnicamente, era um estranho. Rafael parecia mais jovem e menos intimidador do que ela imaginava, vestido com um terno cinza bem cortado, mas sem gravata. Um detalhe que o tornava sutilmente mais acessível. Dona Sofia, Sr. Mendonça, é um prazer recebê-los, cumprimentou Victor, conduzindo-os para dentro. Esta é Marina Silva, a estudante de quem falei. Ela vai nos apresentar seu projeto de microcrédito. Marina estendeu a mão primeiro para Sofia, que a cumprimentou calorosamente, e depois para Rafael. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu um reconhecimento silencioso, como se ambos compartilhassem um segredo. A mão dele permaneceu na dela um segundo a mais que o necessário. É um prazer finalmente conhecê-la, Marina, disse Rafael, com uma ênfase sutil na palavra finalmente que não passou despercebida. O prazer é meu, Sr. Mendonça, respondeu ela, mantendo a compostura apesar do coração acelerado. A visita começou com um tour pelo centro comunitário, conduzido pelo coordenador local, seu Aparecido. Marina observava atentamente as reações de Rafael e fazia perguntas perspicazes sobre a utilização do espaço e as necessidades da comunidade. Sofia também se mostrava genuinamente interessada, anotando observações em um pequeno caderno de capa de couro. Quando chegou o momento da apresentação, Marina sentiu um súbito pânico. E se ele reconhecesse as ideias dos post-its em seu projeto? E se ele mencionasse que ela era a faxineira que limpava sua sala todas as noites? Respirando fundo, ela começou sua apresentação. Meu projeto parte de uma premissa simples. As comunidades periféricas não precisam de caridade, mas de oportunidades estruturadas. O modelo de microcrédito circular que proponho cria um sistema onde os recursos não apenas geram renda imediata, mas também constroem infraestrutura comunitária de longo prazo. À medida que Marina falava, seu nervosismo inicial deu lugar à paixão pelo tema. Ela explicou como pequenos empréstimos poderiam transformar microempreendedores locais, apresentou casos de sucesso de outras comunidades e detalhou o sistema de mentoria que garantiria a sustentabilidade do projeto. Rafael a observava com uma mistura de admiração e curiosidade. Aquela não era apenas a garota dos post-its ou a faxineira noturna. Era uma jovem brilhante com uma visão clara e transformadora. Ele fazia anotações constantes, ocasionalmente trocando olhares com sua mãe, que parecia igualmente impressionada. Ao final da apresentação, Sofia foi a primeira a falar. Impressionante, Marina. Sua proposta é exatamente o tipo de iniciativa que a Fundação Mendonça busca apoiar. Concordo, acrescentou Rafael levantando-se. Mas tenho algumas perguntas sobre a escalabilidade do projeto. As perguntas que se seguiram foram desafiadoras, mas não hostis.
Rafael parecia genuinamente interessado em entender como as ideias de Marina poderiam ser expandidas para outras comunidades. A dinâmica entre eles tinha uma qualidade quase elétrica, cada pergunta e resposta revelando camadas mais profundas do projeto e, indiretamente, de seus próprios valores. Após quase uma hora de discussão, Victor sugeriu um intervalo para café. Enquanto Sofia conversava com seu aparecido sobre detalhes da reforma do telhado, Rafael aproveitou a oportunidade para se aproximar de Marina. Seu projeto é excepcional, disse ele, servindo 2 xícaras de café. Onde se inspirou para desenvolvê-lo? Marina corou levemente, aceitando a xícara que ele oferecia. Na realidade que vivo todos os dias. Cresci vendo pessoas talentosas sem oportunidades, e sempre acreditei que um pequeno impulso no momento certo pode mudar trajetórias inteiras. Rafael assentiu, tomando um gole de café para disfarçar sua admiração crescente. Sabe, recebi uma mensagem recentemente que dizia algo parecido, comentou ele, observando atentamente a reação dela. O verdadeiro valor de uma ideia está em quem acredita nela antes mesmo de vê-la realizada. Parece ser algo em que você acredita profundamente. O rosto de Marina ficou instantaneamente vermelho. Ela reconheceu as palavras exatas de seu último post-it. Não havia mais dúvidas. Ele sabia. Senhor Mendonça, Rafael, por favor, interrompeu ele com um sorriso gentil. E não se preocupe. Seus post-its têm sido a melhor parte dos meus dias estressantes nos últimos meses. Marina não sabia onde enfiar o rosto. Eu não sabia que que você estava ciente. Deve achar muito intrometido da minha parte. Pelo contrário, respondeu Rafael, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Acho que foi o universo conspirando para nos colocar no mesmo caminho. E agora entendo por quê. O momento de intimidade foi interrompido por Sofia, que se aproximou animadamente. Marina, acabamos de decidir. Vamos não apenas reformar o centro comunitário, mas também implementar seu projeto como iniciativa piloto da Fundação, com financiamento completo. A notícia atingiu Marina como uma onda. De repente, seu sonho acadêmico estava se tornando realidade. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto Sofia explicava os próximos passos e valores envolvidos. Obrigada, dona Sofia. Isso significa mais do que posso expressar. Não me agradeça ainda, sorriu Sofia. Rafael insistiu que você deve liderar pessoalmente a implementação, o que significa que precisaremos de você em tempo integral. Marina olhou para Rafael, que a observava com uma expressão impossível de decifrar. Mas eu tenho meus empregos atuais. Não posso simplesmente... Consideramos isso, interveio Rafael. O projeto inclui uma bolsa para você, equivalente ao salário de um gerente júnior da Mendonça Incorporações. Além disso, podemos flexibilizar o horário para que você conclua seus estudos. Marina estava atordoada. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente. O trabalho dos sonhos, a oportunidade de implementar seu projeto, a chance de finalmente ajudar sua família financeiramente. Preciso pensar, murmurou ela, sentindo-se sobrecarregada. Claro, concordou Sofia. Converse com sua família. Mas precisamos de uma resposta até segunda-feira. Enquanto Sofia e Victor discutiam detalhes logísticos com seu aparecido, Rafael se aproximou novamente de Marina. Sei que é muita coisa para processar de uma vez, disse ele, com uma gentileza surpreendente. Mas acredito genuinamente que você é a pessoa certa para liderar isso. É que você sabe sobre mim, sobre meu outro trabalho no edifício. Não quero que pareça que estou sendo favorecida por isso. Rafael balançou a cabeça. Estou te oferecendo isso porque seu projeto é brilhante, não por qualquer outra razão. Quanto ao seu trabalho noturno, ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Talvez seja a hora de dormir um pouco mais e sonhar um pouco menos. Seus sonhos já estão se tornando realidade. Quando o grupo finalmente se despediu, Marina permaneceu no centro comunitário, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. O livro na mesa era para você. Mantenha-o como inspiração para o projeto. E não se preocupe. Seu segredo dos post-its está seguro comigo. RM. Marina sorriu, sentindo uma mistura de alívio e expectativa.
Algo lhe dizia que sua história com Rafael Mendonça estava apenas começando. A chuva caía intensamente sobre São Paulo naquela segunda-feira de manhã. Marina ajeitou o guarda-chuva enquanto descia do ônibus em frente ao imponente edifício Itaim. Desta vez, porém, não entraria pela porta de serviço, nem usaria o elevador dos fundos. Seu novo crachá, recebido minutos antes na recepção, indicava: Marina Silva, coordenadora de projetos sociais. Bom dia, dona Marina, cumprimentou Jorge, o segurança, com um sorriso orgulhoso. A notícia de sua promoção havia se espalhado rapidamente entre os funcionários do turno noturno. Agora é chefe, hein? Que chefe nada, Jorge, respondeu ela corando. Só estou tendo uma oportunidade. Bem merecida, diga-se de passagem. Marina sorriu, ainda não totalmente acostumada com a ideia. O fim de semana havia sido uma montanha-russa emocional. O choque inicial de sua família ao saber da proposta, seguido de uma explosão de alegria coletiva, a difícil conversa com seus supervisores nos antigos empregos e a mistura conflitante de sentimentos sobre Rafael Mendonça, que agora era tecnicamente seu chefe. Ao entrar no elevador social pela primeira vez, Marina sentiu-se como uma impostora. Apertou o botão para o 14º andar, onde ficava o escritório da Fundação Mendonça, um nível abaixo do escritório executivo que ela conhecia tão bem. A recepcionista da fundação a recebeu calorosamente. Senhora Silva, seja bem-vinda. Dona Sofia a está esperando na sala de reuniões. Marina foi conduzida por um corredor decorado com fotos de projetos sociais até uma ampla sala com vista para o Parque Ibirapuera. Sofia Mendonça estava sentada à cabeceira de uma mesa oval, junto com Victor e outras 3 pessoas que Marina não conhecia. Ah, Marina, pontual como sempre, exclamou Sofia, levantando-se para cumprimentá-la. Venha, quero apresentá-la à equipe. As apresentações foram feitas rapidamente. Luísa, da contabilidade, Paulo, do jurídico, e Teresa, a assistente executiva de Sofia. Todos a receberam com cordialidade, mas Marina podia sentir olhares curiosos. Afinal, não era comum uma estudante universitária sem experiência corporativa assumir um cargo de coordenação. Rafael se juntará a nós em breve, informou Sofia, como se lesse os pensamentos de Marina. Ele está finalizando uma chamada internacional. A reunião começou com um overview dos projetos atuais da Fundação, seguido por uma explicação detalhada do orçamento disponível para o novo projeto de microcrédito. Marina tomava notas furiosamente, tentando absorver o máximo de informações. Alguma dúvida até aqui? Perguntou Victor após uma longa explicação sobre protocolos de compliance. Marina hesitou por um momento, depois ergueu a mão. Na verdade, sim. Estou vendo que o orçamento prevê a contratação de consultores externos para as oficinas de capacitação. Mas eu conheço pessoas talentosas na própria comunidade que poderiam ser treinadas para isso, gerando renda adicional e fortalecendo os laços locais. Um silêncio momentâneo se instalou na sala. Propor mudanças em seu primeiro dia parecia ousado demais. Excelente observação, disse uma voz masculina vinda da porta. Rafael havia chegado silenciosamente durante a discussão. É exatamente esse tipo de pensamento prático que esperamos de você, Marina. Ele entrou na sala com uma naturalidade que parecia transformar o ambiente. Todos se ajeitaram instintivamente em suas cadeiras. Bom dia a todos. Desculpem o atraso. Rafael sentou-se à outra extremidade da mesa, diretamente de frente para Marina. Por favor, continue com sua sugestão. Encorajada, Marina detalhou como a contratação de moradores locais como instrutores poderia não apenas reduzir custos, mas também criar modelos de referência dentro da comunidade. E quanto à qualificação técnica desses instrutores locais? Questionou Luísa, claramente cética. Poderíamos implementar um programa de formação de formadores, respondeu Marina prontamente. Muitos moradores têm habilidades práticas impressionantes, apenas precisam de certificação e metodologia de ensino. A discussão se estendeu por quase 2 horas, com Marina defendendo apaixonadamente sua visão enquanto absorvia as preocupações e contribuições da equipe. Para sua surpresa, Rafael intervinha constantemente a seu favor, legitimando suas propostas mais ousadas com o peso de sua autoridade. Quando a reunião finalmente terminou, Marina sentia-se mentalmente exausta,
mas viva de uma forma que nunca havia experimentado em seus empregos anteriores. Impressionante para um primeiro dia, comentou Rafael, aproximando-se enquanto os outros saíam da sala. Você não tem medo de defender suas ideias. Talvez eu devesse ter mais, respondeu ela, organizando suas anotações. Não quero parecer arrogante logo no início. Rafael sorriu. Há uma diferença entre arrogância e convicção. Você tem a segunda, não a primeira. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Escute, sei que toda essa situação é incomum. Nosso histórico não é exatamente convencional. Marina sentiu o rosto aquecer. Sobre isso, acho que devo me desculpar pelos post-its. Foi muito invasivo da minha parte. Pelo contrário, respondeu ele, baixando um pouco a voz. Aquelas mensagens foram frequentemente o único momento de sabedoria genuína nos meus dias. Houve um breve silêncio, carregado de algo que nenhum dos dois parecia pronto para nomear. De qualquer forma, continuou Rafael, retomando um tom mais profissional, quero deixar claro que seu cargo aqui é resultado exclusivamente de seu talento e do valor de seu projeto. Ninguém além de minha mãe e eu sabemos sobre sua função anterior na empresa, e assim permanecerá. Obrigada por isso, respondeu Marina, genuinamente aliviada. A última coisa que queria era ser vista como alguém que conseguiu um cargo por conexões ou circunstâncias incomuns. Teresa vai mostrar sua sala e ajudá-la com as formalidades administrativas, concluiu Rafael, encaminhando-se para a porta. Na soleira, virou-se uma última vez. Ah, e Marina, aquele livro que deixei para você? O capítulo final é particularmente pertinente. Boa leitura. 3 meses se passaram desde que Marina assumira seu cargo na Fundação Mendonça. O projeto de microcrédito, agora oficialmente nomeado Circuito Empreendedor, havia saído do papel e começava a tomar forma concreta no Jardim Ângela. A pequena sala improvisada no Centro Comunitário Novo Amanhecer, onde Marina passava 3 dias por semana, estava repleta de planilhas, formulários de inscrição e protótipos de produtos desenvolvidos pelos primeiros participantes do programa. O primeiro ciclo de empréstimos já estava em andamento, beneficiando 15 pequenos empreendedores locais, desde costureiras até técnicos em informática. Marina, os materiais para a oficina de marketing digital chegaram, anunciou Gabriela, uma jovem moradora que Marina havia contratado como assistente administrativa. E tem mais 3 pessoas querendo se inscrever para o próximo ciclo. Ótimo, Gabi. Marina sorriu, levantando os olhos das planilhas que analisava. Avise Dona Josefa que precisaremos de mais cadeiras para a oficina de amanhã. Marina já não se parecia tanto com a jovem tímida que limpava escritórios à noite. Sua postura havia mudado. Sua confiança crescido. O blazer emprestado deu lugar a roupas profissionais que ela mesma comprara com seu novo salário. Mas o mais notável era o brilho em seus olhos, o brilho de quem via seus sonhos tomando forma real. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Rafael. Reunião com investidores cancelada. Posso passar no centro comunitário hoje à tarde para ver o andamento do projeto? Marina sentiu aquele já familiar formigamento no estômago. Nos últimos meses, suas interações com Rafael haviam se tornado mais frequentes, sempre profissionais, mas carregadas de um subtexto que ambos silenciosamente reconheciam. Claro, estarei aqui até às 18 horas, respondeu ela. Às 15h30, o característico Volvo preto de Rafael estacionou em frente ao centro comunitário. Marina o observou pela janela enquanto ele descia do carro, sem motorista desta vez, vestindo jeans e uma camisa azul simples, uma tentativa clara de se adequar ao ambiente. Boa tarde, cumprimentou ele ao entrar, imediatamente notando as melhorias no espaço. O telhado novo eliminara as infiltrações, as paredes recém-pintadas davam vida ao ambiente e os computadores atualizados zumbiam suavemente no laboratório adjacente. Isso aqui está realmente tomando forma. Venha ver os resultados do primeiro mês, chamou Marina, conduzindo-o até um quadro onde havia fotos e pequenos relatórios dos empreendedores participantes. A taxa de adimplência está em 98% e já temos 3 casos de empreendedores que aumentaram a renda familiar em mais de 40%. Rafael examinou atentamente cada caso,
fazendo perguntas pertinentes sobre os desafios e soluções encontradas. Sua curiosidade parecia genuína, sem o ar condescendente que muitos executivos adotavam ao visitar projetos sociais. Impressionante, comentou ele, detendo-se na foto de uma senhora que vendia bolos caseiros. Dona Zulmira aumentou sua produção com apenas um investimento de R$ 2.000? Sim, o empréstimo permitiu que ela comprasse um forno industrial usado e embalagens melhores. Agora ela fornece para 3 cafeterias no Morumbi, explicou Marina, não conseguindo esconder o orgulho. Eles passaram a tarde revisando cada aspecto do projeto. Marina apresentou os problemas encontrados com a mesma honestidade com que celebrava os sucessos, e Rafael escutava com atenção, oferecendo sugestões práticas quando apropriado. Você parece diferente, observou ele, quando finalmente sentaram para um café no final da visita. Diferente como? Perguntou Marina, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Mais completa, como se tivesse encontrado seu lugar. Marina sorriu, mexendo o café pensativamente. É estranho. Sempre sonhei em trabalhar em um escritório corporativo, ter uma carreira de executiva. Mas aqui, com as mãos literalmente na massa, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Rafael assentiu, seu olhar distante por um momento. Entendo perfeitamente. Sabe, desde que assumi o lugar do meu pai, tenho me sentido como um ator interpretando um papel, comandando reuniões, tomando decisões de milhões de reais, mas raramente vendo o impacto real disso. E como você se sente vindo aqui? Real, respondeu ele simplesmente. Como se estivesse fazendo algo tangível, não apenas movendo dinheiro de um lugar para outro. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, uma cumplicidade que ia além do profissional. Na verdade, continuou Rafael, parecendo tomar uma decisão súbita, tenho pensado muito sobre o futuro da Mendonça Incorporações. Sobre como poderíamos integrar mais diretamente os princípios de impacto social ao nosso modelo de negócios. Como assim? Perguntou Marina, intrigada. Imagino uma reestruturação onde a fundação não seria apenas a boa ação separada da empresa, mas o coração filosófico de tudo o que fazemos. Seus olhos brilhavam com entusiasmo renovado. Já comecei a discutir com o conselho sobre dedicar 10% de todos os novos empreendimentos imobiliários para a habitação social integrada. Isso seria revolucionário, respondeu Marina, genuinamente impressionada. Mas o conselho concordou? Rafael riu. Digamos que estão resistentes, mas estou determinado. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. E gostaria que você fizesse parte desse processo. Eu? Como? Estou formando um comitê de transformação estratégica. Preciso de pessoas que enxerguem além do lucro imediato, que entendam o valor do impacto social. Ele hesitou por um momento. Pessoas como você. Marina sentiu o peso da proposta. Era uma oportunidade incrível, mas também significava um aprofundamento de sua relação profissional com Rafael, algo que a deixava com sentimentos conflitantes. Preciso pensar, respondeu honestamente. É uma responsabilidade enorme. Entendo. Leve o tempo que precisar. Quando Rafael estava prestes a sair, um homem de meia idade entrou apressadamente no centro comunitário, carregando uma pasta surrada. Senhorita Marina, consegui! Exclamou ele, antes de notar a presença de Rafael. Oh, desculpe, não sabia que estava em reunião. Não tem problema, seu Antônio, sorriu Marina. O que conseguiu? O empréstimo bancário para expandir minha oficina. Graças à carta de recomendação do projeto e ao histórico de crédito que construímos, o banco aprovou. Os olhos do homem brilhavam de emoção. Vou poder contratar mais 2 mecânicos e comprar o equipamento para fazer diagnóstico eletrônico. Meu filho vai poder voltar a estudar. Marina abraçou o homem espontaneamente, compartilhando sua alegria. Rafael observava a cena com uma expressão indescritível, uma mistura de admiração e algo mais profundo. Depois que seu Antônio saiu, carregando consigo os formulários que Marina o ajudou a preencher, Rafael permaneceu em silêncio por alguns momentos. Isso, disse finalmente, é o que quero sentir quando vou para casa todas as noites. Já no estacionamento, quando se despediam, Rafael parecia querer dizer algo mais. Marina, sei que nossa relação começou de forma inusitada
e agora estamos mantendo tudo estritamente profissional, o que é apropriado. Ele hesitou. Mas há algo que preciso lhe contar. Terminei meu noivado com Camila há 2 semanas. Marina sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Na verdade, foi um alívio para nós dois. Estávamos juntos mais por inércia e expectativa familiar do que por amor verdadeiro. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. O que quero dizer é que quando o momento for apropriado, gostaria de ter uma conversa mais pessoal com você, sem complicações profissionais ou hierárquicas. Marina sentiu o rosto aquecer. Eu também gostaria disso. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia em ambientes corporativos. Até quinta na reunião do comitê, então? Até quinta, confirmou ela. Enquanto o carro de Rafael se afastava, Marina permaneceu parada no estacionamento, sentindo a brisa suave do fim de tarde. Sua vida havia mudado completamente em apenas 3 meses. De faxineira noturna, a coordenadora respeitada, de observadora distante a potencial parceira. Seu telefone tocou. Era sua mãe. Oi, mãe. Marina, acabei de receber a carta do hospital. O tratamento experimental do seu pai foi aprovado e totalmente coberto pelo plano de saúde da fundação. Lágrimas de alívio e felicidade encheram os olhos de Marina. Sua nova posição havia permitido incluir seus pais como dependentes em seu plano de saúde corporativo, algo que parecia um sonho impossível apenas meses atrás. Isso é maravilhoso, mãe. Vou passar aí para comemorarmos. Ao encerrar a ligação, Marina olhou para o céu que começava a se tingir com as cores do pôr do sol. Os post-its anônimos haviam dado lugar a conversas reais. A admiração à distância transformara-se em respeito mútuo e talvez em breve pudesse se transformar em algo mais. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-la exatamente onde deveria estar. Não no topo de uma carreira corporativa tradicional, nem limitada às dificuldades de sua origem, mas em um lugar único onde podia ser uma ponte entre mundos diferentes, transformando ambos no processo. Marina sorriu, lembrando-se da última mensagem que havia deixado para Rafael. O verdadeiro valor de uma ideia está em quem acredita nela antes mesmo de vê-la realizada. Agora, a ideia havia se realizado. E o melhor ainda estava por vir.